Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez. Vou ler a Bíblia para vocês e vou ler o livro de Ezequiel, capítulo 1 e a sua primeira visão. A primeira visão de Ezequiel, a primeira visão dos querubins, foi a visão que Ezequiel teve, né? Uma visão dos querubins. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu, Ezequiel, né, no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus, né? Assim Ezequiel afirma, né? No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Ezequiel era sacerdote, ele era filho de Buzi, né? Buzi, que era o sacerdote, Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Buzi era sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de homem, né? A visão que Ezequiel teve, né? No meio das nuvens lá do fogo saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de homem. E um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. E brilhava, né? Brilhava como a cor de cobre polido, né? Porque um cobre bem polido, ele brilha, parece ouro, né? E tinha mãos de homens debaixo das suas asas, aos quatro lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas a uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. E do lado direito dos 4, todos os 4 tinham, do lado direito, todos os 4 tinham o rosto de leão. E do lado esquerdo, todos os 4 tinham o rosto de boi. E também tinham o rosto de águia. E águia tem rosto? Então vamos ver assim, né? Tem rosto de águia. Todos os 4. Assim eram os seus rostos, as suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas, uma à outra, e 2 cobria os corpos dele. E cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre
os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saía relâmpagos, e os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos quatro rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as quatro tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus quatro lados, não se viravam quando andavam, e os seus aros eram tão altos que fazia medo. E estas quatro tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas para onde o Espírito queria ir. Eles iam para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam de frente deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de frente deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com a aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras duas asas que os cobriam do outro lado. E andando eles, houve o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas, e por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira, e sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele, ao redor, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e um resplendor ao redor dele.
como o aspecto do arco que aparece na nuvem, né? O arco-íris, né? No dia da chuva, né? Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, que é o arco-íris. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Capítulo 2 de Ezequiel. A vocação de Ezequiel. Visão do rolo do livro. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E disse-me, ele teve essa visão todinha, apareceu essas coisas todinha para Ezequiel, né? Isso foi uma visão dada a ele através de Deus, né? E ele viu essas coisas todas, esses seres viventes, com as quatro asas, como os querubins, né? E agora, no segundo capítulo de Ezequiel, diz a vocação de Ezequiel, visão do rolo do livro, né? E disse-me, a visão falando para ele, né? E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Mandou ele ficar de pé para que pudesse falar com ele. Aquela visão que ele teve, vai sair uma voz e vai falar com Ezequiel, e está mandando ele ficar de pé para falar com ele. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pus em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Então Ezequiel teve essa visão, né, dessas coisas todinha, né, e agora está recebendo o Espírito, né? O Espírito entrou nele, né? Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo. Esse Espírito que falava com ele entrou em Ezequiel. E pôs ele em pé e ouviu o que o Espírito falava. E o Espírito disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes. Porque toda a trajetória dessa herança de Deus, né, que esse povo israelita que foi tirado lá do Egito, o povo israelita, os gentios que acompanharam eles, as tribos que acompanharam eles, todo esse povo se tornaram povo de Deus depois de retirado lá do Egito. Mas todo esse povo, depois de receber e depois de chegar à sua terra prometida, e até antes disso mesmo, logo depois de atravessar o Mar Vermelho, esse povo se rebelavam contra Deus, né? Porque eles estavam vivendo bem, mesmo sendo escravos, né? Eles achavam que lá estava bem, mas eles clamaram a Deus pedindo socorro, porque eles estavam escravizados. Mas e servia aos ídolos, né? Por isso que Deus fez todas aquelas maravilhas lá no Egito. Não foi para afrontar Faraó nem nada, não foi para amedrontar Faraó nem nada disso. Aquelas 10 pragas que houve lá no Egito, né? Não foi para afrontar Faraó, nem para pôr medo em Faraó, nada disso não. Não foi para isso que Deus fez essas coisas, porque Deus mesmo endurecia o coração de Faraó para não deixar o seu povo sair. Mas aquelas coisas que Deus fez lá no Egito, aquelas pragas todinhas, de água em sangue, saraíva de fogo caindo do céu, piolho, rã, gafanhoto, etc, etc. Todas essas coisas que Deus fez lá no Egito
foi para que o povo Israel, que ia ser retirado lá do Egito, viesse acreditar em Deus piamente, sem nenhum medo, sem nenhuma, como é que se diz, sem nenhum medo, né? Sem ter medo de nada. Por isso que Deus fez aquelas coisas para eles crerem em Deus, para ver o poder de Deus, né? Porque até então eles estavam com a mente cauterizada nos ídolos daquele tempo, lá do faraó. Tinha muitos ídolos. Então o povo, esse povo que era os escolhidos de Deus, né, a sua herança, então esse povo estava cauterizado nos ídolos, e para que esse povo viesse crer em Deus, no poder de Deus, por isso que Deus fez aquelas coisas todas lá, transformou água em sangue, mandou rama, mandou gafanhoto, para que eles vissem o poder de Deus, né? E depois de sair lá do Egito, quando chega na beira do mar, que Deus endurece o coração de Faraó para ir atrás deles novamente, né? Porque Deus amoleceu o coração, o Faraó deixou o povo ir. Mas depois Deus endurece o coração para Faraó perseguir eles, né? Quando eles estavam lá à beira do Mar Vermelho, né? E ele olha para trás e vê a poeira do exército de Faraó chegando, e ele diz: e agora, Moisés, nos trouxesses para aqui, para agora nós morremos ao exército de Faraó, né? E aí foi quando Deus mandou Moisés bater com um cajado e abrir o mar para eles passarem. E eles passaram, tudo bem. E Deus fechou, matou o exército de Faraó para provar novamente o seu poder para esse povo. E ao atravessar, fizeram festa, tudinho tal, né? Se alegraram com tudo, né? Mas com pouco tempo começaram a fazer besteira, né? Com pouco tempo começaram a blasfemar, porque achavam que era melhor estar no Egito do que estar onde eles estavam. E Deus estava transportando ele para a terra de seus pais, a terra prometida, Canaã. Mas quando eles chegaram lá do outro lado, tiveram com sede, tiveram com fome, né? Aí disseram para Moisés: Moisés, melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito de que você trazer a gente para cá para morrer de fome e de sede. E etc, etc. Muitas coisas aconteceram com a incredulidade, não acreditaram em Deus, apesar de Deus ter feito todas essas coisas, porque abriu o mar, né? Os deuses que eles estavam servindo lá, como iria abrir o mar? Eles não têm esse poder porque são estátuas, né? Não teria esse poder de abrir o mar para eles passar, e etc, e etc. Então se voltaram contra Moisés e contra Deus, que Deus chegou a abrir o chão lá e socou uns 300.000 pessoas lá dentro do chão, abriu e socou tudo dentro pela sua rebeldia, né? E etc. Então, disse-lhe: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, né? Porque anteriormente eles eram rebeldes, mas não era tanto. Mas agora, nesse tempo, no tempo de Isaías, Jeremias atrás, mas depois de Salomão, né? Depois de Salomão, esse povo não teve mais jeito. Ainda teve rei lá que era do bem, ainda conseguiu trazer eles de volta, conseguiu ficar com eles, mas por pouco tempo. Isso sucedeu muitas vezes, deles ir e voltar, porque Deus dava o poder ao povo israelita e todos os outros que estavam com ele, de ganharem guerra, das pelejas, né? E quando ele se arrependia, clamava a Deus, Deus mandava uma pessoa lá resgatar ele. Mas eles se tornaram rebeldes demais, porque desde Isaías, que Isaías veio falar, Deus mandou Isaías falar para esse povo que Deus não está aguentando mais eles, né? Não está aguentando mais esse povo. Mandou Jeremias falar para esse povo, e é mesmo que nada.
Não tem conserto. Eles não querem saber de Deus de jeito nenhum. Abandonaram a lei, o caminho que Deus deu a ele, abandonaram, né? E não tem mais jeito. E agora, né, a profecia que Deus está mandando através de Ezequiel para ele, esse povo israelita e todos os outros que se encontram, né, são as nações rebeldes que se rebelam contra mim. Deus está dizendo que se rebelaram contra mim, eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia, até esse dia que Ezequiel está falando para ele. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, né? Obstinados de coração, eu te envio, está enviando Ezequiel a eles, e dirás, assim diz o Senhor Deus, e eles que ouçam, que deixem de ouvir, e eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, não de saber, hão de saber, são casa, hão de saber contudo que esteve no meio deles um profeta, né? O profeta Jeremias esteve no meio dele, Isaías esteve no meio dele, mandando fazer aquilo que Deus mandava para ver se esse povo tinha jeito, né? E agora está mandando Ezequiel, né? E eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, não de saber contudo que esteve no meio deles um profeta, né, para falar para ele. E tu, ó filho do homem, está chamando Ezequiel filho do homem, não os temas, nem tem, porque quando, né, Jeremias foi falar para esse povo, quiseram matar ele, prenderam Jeremias, botaram Jeremias no calabouço, só porque Jeremias foi falar os conselhos de Deus para esse povo. O que eles fizeram? Prenderam Jeremias, veio a dissolação de Jerusalém, de Judá, por causa das transgressões desse povo. Eles não querem seguir o caminho de Deus, né? E ele está dizendo aqui a Ezequiel, e tu, ó filho do homem, não temas, nem tema as suas palavras, ainda que estejam contigo sarça e espinho, e tu habite entre escorpiões. Não tema as suas palavras, nem te assuste com o seu semblante, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, que ouçam, que deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, Ezequiel, está falando para Ezequiel, ouve o que eu te falo, não seja rebelde também, como a casa rebelde. Abre a tua boca e como o que eu te dou. Né? Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. Né? E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estava escrita lamentações e suspiros e ais. Né? Capítulo 3 de Ezequiel. Depois me disse, Deus falando para Ezequiel, na visão dele, né? Filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Ele está mandando comer, não é comer. Né? É comer as palavras que está no rolo. Né? É comer as palavras, ler o rolo todinho e decorar. Né? Depois me diz, filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então ele está mandando comer, não é comer o papel do rolo, não é comer as palavras que está no rolo. Falar, gravar, ler e gravar as palavras que está no rolo.
não é para comer o rolo, né? E fala a casa de Israel. Então ele tinha que ler o rolo todinho, decorar para falar para o povo israelita. Então abre a minha boca e me deu comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como o mel. As palavras de Deus, que era doce como ela, não era o rolo. Porque se ele comesse o rolo em si, como era que ele ia saber da leitura? Ele leu o rolo e guardou em seu coração, dentro de si. E disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel, porque ele sabia falar essa linguagem desse povo. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possa entender. Se eu aos tais de enviara, certamente te daria ouvido. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvido. Deus já está avisando a ele que ele vai falar, mas o povo israelita não vai querer dar ouvido a Ezequiel, porque não me quer dar ouvido a mim, porque não quer dar ouvido a Deus. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração, porque eles se tornaram duros, porque eles abandonaram Deus e estão indo através de mandamento de homens, como eu li anteriormente lá em Jeremias, que está escrito: maldito o homem que confia no homem. Então esse povo está sendo maldiçoado, por isso que aconteceu todo tipo de coisa ruim, aconteceu esse povo israelita, o povo de Judá e todos os outros. Por quê? Porque eles abandonaram aquilo que Deus tem dado a eles, através da lei de Moisés. Eles não estão mais, eles estão indo atrás dos deuses, atrás do que os homens falam para eles, né? Então por isso que eles estão assim, de duro de coração, eles estão duros, estão obstinados, não querem ouvir nada de Deus, porque não me querem dar ouvido. Deus está dizendo aqui, está mandando, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvido. Dar ouvido a Ezequiel. Deus já está dizendo a ele: olha, você vai falar para esse povo, né? Certamente te daria ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvido, porque não me querem dar ouvidos a mim, né? Porque não quer dar ouvido a Deus, né? O povo israelita não quer ouvir mais a Deus. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Quer dizer que Deus está fazendo forte a fronte de Ezequiel contra a fronte de Israel, do povo israelita. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde, né? Então Deus está dizendo aqui, né? Eis que fiz duro o rosto de Ezequiel. Esse que nem lá em Isaías, né? Que ele fez Isaías casa forte, né? Casa forte, fez com Isaías. Aqui também ele está fazendo com Ezequiel assim: que fiz duro o teu rosto. O rosto de Ezequiel fez contra o seu rosto, porque a gente da mesma gente, né? E forte a tua fronte, a fronte de Ezequiel, forte contra a sua fronte também, que é o mesmo povo. E fiz como diamante a tua fronte. O diamante é duro, né? É uma pedra muito dura. Ele está fazendo a fronte de Ezequiel como um diamante.
mais afronte do que a pederneira. Não temas, pois nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Desde que esse povo israelita se situaram lá na terra prometida, eles se rebelaram contra Deus e foram. Eles se rebelavam, voltavam, mas depois se rebelaram de um jeito que não quer saber de Deus mais de jeito nenhum. Por isso que Deus enviou Isaías, Jeremias, Ezequiel agora para ver se dá jeito, né? Mas disse-me mais, filho do homem, isso é a visão que Ezequiel está tendo. E está falando o Espírito, esse Espírito que entrou em Ezequiel. Disse-me mais, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos cativeiros, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás, assim diz seu Deus, que ouça, que deixem de ouvir. E levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocavam uma nas outras, e o ruído das rodas de fronte dele, e o sonido de um grande estrondo. Isso é a visão do primeiro capítulo de Ezequiel. Ele está relatando a respeito deles, né? Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito. Porém, a mão do Senhor era forte sobre mim, e fui até o Abibe, aos do cativeiro que morava junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. E no versículo 16 de Ezequiel 3 fala o atalaia de Israel, né? O guarda de Israel, o vigia de Israel, né? E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia, por vigia, por guarda, né? Sobre a casa de Israel. Então Ezequiel vai ficar como atalaia, como vigia, como guarda sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falarás para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Então ele está mandando Ezequiel dizer para o ímpio, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, é para Ezequiel falar que ele vai morrer. E tu tem que avisar, mandando aí, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho. Ezequiel está com o dever de avisar o ímpio que ele morrerá. E ele tem que dizer, olha, faz assim, porque senão tu vai morrer, né? Porque você está no mau caminho. Então Ezequiel tem que avisar ele para que ele salve a sua vida, né? Aquele ímpio. Senão morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Quer dizer, se ele morrer por causa que ele não avisou, o sangue vai ficar em Ezequiel, né? O sangue da maldade dele, né? Mas
Se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então, se Ezequiel avisar o ímpio do erro dele, né? Porque é isso que nós devemos fazer também no dia de hoje, avisar o povo ímpio, né? Que está fazendo coisa mal, que está fazendo coisa contrária a Deus nos dias de hoje. O nosso dever é avisar essa alma errante, né? Que ele está no caminho errado, que ele está na legião do mal, na legião de Satanás, mas que ele pode vir para a legião de Deus, para que ele viva, como aqui, né? Como Deus está falando para Ezequiel, dizendo: Ezequiel, avisa ao ímpio que saia do seu mau caminho, porque se ele não avisar e o ímpio morrer, Ezequiel vai morrer com o sangue dele na impiedade. Mas se Ezequiel avisar o ímpio da sua impiedade e ele se converter, né, do seu mau caminho, então ele morrerá. Ele pode até morrer na sua iniquidade, mas Ezequiel tem a sua alma livre, porque ele avisou, ele deu o recado de Deus. Certamente nos dias de hoje, nós cristãos, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Deus adquiriu, que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, que nós estamos dentro da doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, nosso dever é avisar para o ímpio lá fora, né, que eles estão errados, que eles abandonem os seus erros, que eles abandonem a falsa igreja, que ele abandone a farra, a prostituição, a adoração a ídolo, a santo, a santa. Esse é o nosso dever, de alertar esse povo, para, né, nós mesmos nos livrar a nossa alma, né? Porque se Deus está dando a palavra a nós, para nós falar para o próximo que está no erro, esse é o nosso dever, de falar para o próximo que ele está errado, que ele deve se converter, como está escrito aqui, né? Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade, né, aí é um problema dele, e do seu mau caminho, ele morrerá na sua impiedade. Mas nós que demos o aviso a ele, né, mas tu livraste a tua alma. Ele está falando para Ezequiel dessa forma, que Ezequiel vai livrar a alma dele, porque avisou ao ímpio. Da mesma forma seremos nós. Se nós avisarmos o ímpio do seu mau caminho para que ele deixe, então Deus nos livra a nossa alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá. E sua justiça que tiver praticado não serão lembrada, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então, mais outra coisa aqui, mais outra incumbência para Ezequiel avisar esse povo israelita, né, e os outros e todos os outros, né, da parte de Deus, que anda praticando pecado, fazendo injustiça. Ele está dizendo para Ezequiel avisar esse povo, né, dos tropeços dele, né, das iniquidades dele, das injustiças. Porque se ele não avisar, não passar para esse povo que Deus manda dizer, que ele, minha gente, presta atenção, povo, na leitura. Deus está falando para Ezequiel, nesse povo antigo aí de Israel, de Judá e todos os outros, o seguinte: que eles abandonem o pecado, que eles deixem a injustiça, a iniquidade. Está falando para Ezequiel falar para esse povo. Se Ezequiel não falar, porque ele está sendo enviado de Deus para falar para esse povo, então o que é que vai acontecer com Ezequiel? Se Ezequiel não falar para esse povo que Deus está mandando, não serão lembradas mais o seu sangue, né? Não serão lembradas.
mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas aí Deus diz a Ezequiel, mas avisando tu o justo, ele está falando do justo que está sendo injusto, no versículo anterior que eu li, ele está falando de Deus, está falando para Ezequiel avisar ao justo que está praticando injustiça, iniquidade, que saíram de Deus, ele era justo, mas está praticando injustiça, iniquidade, etc, pecado, etc, etc. Isso é a mesma coisa dos dias de hoje, tá? Mesmas coisas. Se o justo está fazendo iniquidade, então ele está pecando contra Deus, então ele vai morrer certamente injustamente. Aí tem aqui o aviso para Ezequiel se ele fizer tudinho direitinho. É como nos dias de hoje. Se um verdadeiro pastor, sem título, né, que exerce a função de pastor nos dias de hoje, porque muitos pastores querem título, diploma de pastor. Isso não é permitido por Cristo, porque Cristo é o único pastor, né? Cristo é o único pastor. Vocês que tem diploma de pastor aí não serve para nada. Para Deus você está enganando ele, tá? Desculpa aí, mas essa é a verdade. Então vejam só, que é que Deus está falando para Ezequiel falar para esse povo errante, para o justo que está errando, né? Mas avisando tu o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá porque foi avisado, e tu livraste a tua alma, né? E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Então eu aumentei esse versículo, mas vou voltar por um anterior. Mas presta atenção, o que tem a verdadeira palavra de Deus, isso é nos dias, estou falando para hoje, porque essa aqui está para o povo israelita, mas eu estou falando para os dias de hoje. Aquele que recebeu a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, está dentro da verdadeira igreja, né? Qual é o dever desse cristão? Exortar aquele que está no erro. Se você sabe da verdade, fale para aquele que está no erro. Não fique só na redoma. Não fique só na redoma, só na congregação. Fale, espalhe a palavra de Deus, tá? Esse é o dever do verdadeiro cristão, porque está escrito aqui, né? Isso é um Velho Testamento, né? Isso é um Velho Testamento. Isso aqui é um Velho Testamento, né? Mas serve para nós nos dias de hoje, para exortar aquele que está no erro. Não só é o seu pastor, porque o seu pregador ensinou a verdade para você, e você deve espalhar ela para aquele que não sabe da verdade. Não tenha medo, como Ezequiel está aqui, Deus deu a ele, Ezequiel, não tenha medo, não temas. Por que ele não vai ter medo? Porque Deus disse a ele, não temas, é a minha palavra, fale para esse povo errante, né? Como está dizendo aqui, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Deus está falando, porque tu não o avisaste. Quem não avisou? Ezequiel, né? Mas se Ezequiel chega lá para o justo, né? E Ezequiel vai ser culpado, né, da morte desse justo que morreu injustamente porque não avisou, né? É o que Deus está dizendo aqui. Lembra, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, presta atenção, mas Deus está dizendo, mas avisando tu o justo, se a Ezequiel avisar o justo,
né? Que está errado, que ele está errado, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Quer dizer, que Deus, Ezequiel salvou ele. Então é o dever de nós também hoje, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, dentro da doutrina de Cristo, dentro dos mandamentos de Cristo, avisar, para não ter medo, não tenha medo de dizer ao outro que ele está errado. Deixa ele dizer que você tá querendo julgá-lo, tá querendo fazer isso, fazer aquilo. Não tenha medo, não. Porque você tem a verdade, e a verdade é para ser dita, doa a quem doer. Eu falo, não tenho medo, não. Eu falo, eu não vou ficar cercado em uma redoma só para aquele que já está ali, não. O nosso dever é espalhar a verdade de Deus para o povo, para que ele se converta, para que ele saia da maldade. Não tenha medo, minha gente. Você tem medo de quê? Se você tem a verdade na mão, então não tenha medo. Tá? Porque a palavra de Deus não é mentira, é verdade. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, né? Que quando ele estava vendo a visão, ele da mesma forma agora. E cai sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, novamente entrou outro Espírito em Ezequiel, e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Mandou ele ir para casa e ficar lá guardadinho. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirá de repreendedor. Então Deus vai fazer com Ezequiel, mandou ele ir para casa, e ele vai ficar mudo para não falar mais nada para esse povo, porque o que ele tinha de falar já foi falado, né? E Ezequiel vai ficar lá mudo, preso em casa, porque eles são casa rebelde. Então, se ele sair, provavelmente vai morrer. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás assim: diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça; a quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Todo esse povo israelita. Ezequiel capítulo 4. Predição do cerco de Jerusalém. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e põe-o diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém, e põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma trincheira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe arietes em redor. E tu toma uma sertã de ferro, e ponha por muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele. Levarás as suas iniquidades, porque já te tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás e deitar-te-ás sobre o teu lado direito,
e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpra os dias do teu cerco. Então Deus vai amarrar Ezequiel para ele dormir só de um lado só, porque a pessoa dormindo ele se vira para o outro lado, até ele fazer a profecia contra Jerusalém, né? E tu toma trigo e cevada e favas e lentilhas e milho e aveia e coloca-os numa vasilha e faze deles pão conforme o teu número dos dias que tu te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerá disso. E a tua comida que hás de ciclo, tempo em tempo, haverá a água, a saber, assim de um hin, de tempo em tempo beberás. E o que comerás será como bolos de cevada, e cozê-lo-á sobre o esterco que sai do homem diante dos olhos dele. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre os gentios, para onde os lançarei. Deus vai lançar esse povo daí. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi daquilo que morrer de si, que morrer de si mesmo, ou que é despedaçado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. E ele vai comer o bolo lá cozinhado com a fezes do povo, que é para o meu próprio povo ver. E disse-me: deite esterco de vaca em lugar de esterco de homem. Melhorou, E sobre ele, porque ele estava reclamando, que não pecou, que, como ele está dizendo aqui, a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi daquilo, que ele ia comer merda de gente assada com a cevada feito bolo, que morrer de si mesmo, ou que é despedaçado por fera, carne abominável entrou na minha boca, ele dizendo, Ezequiel. Então, e disse-me: deite esterco de vaca em lugar de esterco de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. Então ele vai preparar pão com bosta de boi para comer, e o povo israelita vai ver ele fazer isso. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém, e comerão pão por peso e com ansiedade, e a água beberão por medida e com espanto, para que lhes falte o pão e água, e se espantem uns com os outros e se consumam nas suas iniquidades. Então Deus, no livro de Jeremias, houve essas coisas, as pestes lá, muita fome que Deus deixou acontecer, para que esse povo tomasse uma lição. Da mesma forma, Deus está falando aqui novamente, para que eles faltem pão, água e se espantem uns com os outros, se consumam, morra, nas suas iniquidades, porque é um povo rebelde demais, Capítulo 5 de Ezequiel. E tu, ó filho do homem, Deus ainda falando com Ezequiel, toma uma faca afiada como navalha de barbeiro, e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no fogo no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte e ferirás com uma faca ao redor dela, e a outra terça parte espalharás ao vento, porque
desembainharei a espada atrás deles, né? Então Deus vai fazer com que o povo morra à espada. Também tomarás dali um pequeno número e atá-lo-ás nas bordas do teu manto. E ainda deste tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás a fogo. E dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações e os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos e não andaram nele. Então, né, esse povo, depois que foi morrendo os outros, né, então eles deixaram de seguir aquilo que Deus tinha dado a eles como mandamento, para não ir atrás dos ídolos, para não adulterar, etc, 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 etc. E eles estão fazendo tudo ao contrário, como eu já li lá em Isaías, em Jeremias, né, e nos outros livros, onde esse povo só faz coisa errada e nos últimos dias não quer saber de Deus de maneira alguma, estão apartados, né? Por isso que eu vou ler ainda que Cristo veio para esse povo, Deus enviou Cristo para esse povo para ver se dava jeito, e eles rejeitaram Cristo e não quiseram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque multiplicaste mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andaste nos meus estatutos, nem guardaste os meus juízos e mandamentos, nem ainda procedeste segundo o juízo das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu, sim, eu estou contra ti e executarei juízo no meio de ti aos olhos das nações. Então, porque o povo em Jerusalém, então, Jerusalém, Judá, todos os outros não querem mais saber de Deus, né? E farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei por causa de todas as tuas abominações. Deus vai castigá-lo, destruí-lo, fazer muita perversidade com esse povo, né? Porque esse povo estão fazendo perversidade contra Deus, contra o mandamento dele. Portanto, os pais comerão os seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão seus pais, e executarei em ti juízo, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente porquanto profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis. Né? Porque nesse tempo, né, em Jerusalém, já tem gente pregando a respeito dos ídolos, né? Tem templo dos ídolos. E esse templo, eu já falei anteriormente, vou reavivar agora, esses templos dessa época aí, né, evoluíram, né? Evoluíram depois de que Cristo morreu, evoluíram. O povo não quiseram seguir a igreja de Deus, não quiseram mais levar à frente a igreja de Deus, né? Está na Bíblia. Eles leem, mas não querem fazer as suas próprias igrejas, os seus próprios templos nesse tempo aí, o seu próprio templo, e perverteram assim todos os mandamentos dessa época e todos os mandamentos da doutrina de Cristo, né, feita pelos apóstolos, né, antes de Deus retornar, de Cristo retornar, que era para essa igreja predominar, né, era para ela predominar, dar sequência depois de Cristo, mas ela não deu. Quem deu sequência foi a igreja dos ídolos, né? Porque desde esse tempo aí o povo já cauterizaram o povo de Deus para os ídolos, né? Para adorar ídolos.
E essa evolução veio, e depois de Cristo muito mais ainda, e agora eles denominaram os seus ídolos de santo, de santa, né? E cada ano, cada não sei quando morre um que eles acham que é santo, eles canonizam essa pessoa, né? E os santos agora têm nome próprio, né? Então é abominação a Deus Todo-Poderoso, né? A gente está falando para esse povo, o que é que acontece? Eles querem dar na gente, querem matar a gente, como acontece aqui, né? Aqui quem está matando é Deus mesmo, eles também matam também, né? E Deus muito mais pela sua desobediência. Nos dias de hoje, Deus espera o arrependimento desse povo, que abandone os ídolos, esses santos, essas santas criadas pela mão do homem, né? Porque não foi Deus quem criou esses santos, mas sim o homem quem criou, dentro da religião que a legião do mal criou, a legião de Satanás. Foi quem criou religião para perverter a legião de Deus. Aí criou-se religião para perverter a legião de Deus, né? Nós somos legionários de Deus desde a antiguidade até os dias de hoje, para combater a legião do mal, a legião de Satanás, que é onde quer atrair todo o povo de Deus para o erro, né? Como aconteceu no princípio das gerações, né? A legião do mal perverteu toda a legião do bem depois, quando foi lançada lá na árvore, né? Que diz que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento do bem e do mal é legião do bem e legião do mal, né? E a legião do mal lá prevaleceu, e quando Deus viu que ia perder toda a sua criação, ele salvou aquelas 8 almas para a nossa geração do dia de hoje, né? Isso foi o que aconteceu. E a batalha hoje, ainda hoje, né? Porque naquele tempo não teve, Deus não deu instrução para aquela geração anterior para combater a legião do mal. Não teve instrução, por isso que todos se perderam, né? Quase todos, menos a família de Noé. Mas nos dias de hoje, Deus está dando, né? Deus é quem vem combatendo nesse tempo aí. Não é o povo que vem combatendo a legião do mal. É o próprio Deus que vem desde Noé para cá. É o próprio Deus quem vem combatendo a legião do mal junto a seu povo. É o próprio Deus quem vem combatendo a legião do mal, a legião do bem que vem combatendo. Mais que é que está acontecendo. A legião do mal está novamente aqui, né? Se apoderando da legião do bem, do povo que foi escolhido por Deus. Eles estão, né? Eles estão voltados para a legião do mal novamente. Novamente. Os profetas, os sacerdotes, os juízes, etc, e etc, deixaram a legião do bem e estão seguindo a legião do mal. Deus está enviou Jeremias, Isaías, enviou muitos outros, está enviando Ezequiel aqui também para falar para esse povo, para que eles se convertam, para que eles abandonem a legião do mal, né? E voltem para a legião de Deus, porque eles não abandonaram. Nos dias de hoje está meia pedra, meio tijolo, né? A legião do mal está predominando. Está predominando. Por quê? Igreja de ídolos, né? Igreja que adora esse santo criado pela mão do homem. Santa fulano de tal, santo fulano de tal, etc, etc, etc. Gente que adora elefante. Gente que adora rato. Gente que adora cobra. Gente que venera boi. Tem tudo isso nos dias de hoje, né? Tem tudo isso nos dias de hoje. São povos da legião do mal. As falsas igrejas criadas pelo homem desde esse tempo daqui
para os dias de hoje, porque evoluíram, né? Aí fazem igreja para falar de Deus com mentira, com o intuito de enganar o povo. Como é que uma igreja dessa pode ser de Deus? Como é que um falso pastor desse pode ser de Deus? Se ele foi lá, estudou, tem um título, e esse título não é digno dele, porque o único título de pastor é Cristo. Eles lêem a Bíblia, mas eles pula, porque eles não entendem aquela lição que está lá. E Cristo deu um como apóstolo, deu um como pastores, né? Eles não entendem essa palavra deu, né? Eles não entendem essa palavra deu. Ele acha porque Deus deu é para ser um título, mas não é. É como se fosse. Deu como se fosse, porque o único é Cristo. Então ele deu a função para você pastorear, para você ser como um apóstolo, mas você nunca se deve intitular apóstolo, nem pastor, nem mestre, nem nada, porque tudo isso pertence a Cristo. Por isso que está escrito, deu como se fosse, não é como mesmo, é como se fosse. Vocês não querem entender essas coisas. Aí diz, não, mas até o meu próprio irmão, que é pastor nos dias de hoje, ele diz, não, mas está lá escrito, Deus deu como pastor, deu como a função, não é o título. Ele não quer saber disso. Eu falei para ele, né, para meu irmão, que é pastor, eu digo, meu querido, Deus deu como se fosse. É como se fosse um pastor. Você vai fazer o papel de um pastor, mas você não é pastor, porque todos nós somos irmãos, tá? Então, vamos dar continuidade à leitura. Certamente, porquanto profanaste meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis, né, que são os ídolos que eles levaram para dentro do santuário de Deus, da casa de Deus, e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Isso também serve para hoje, porque os templos estão cheios de ídolo, cheio de pregação falsa. O que é que Deus vai fazer com esse povo? Deus não vai ter piedade. Não terei piedade. Não te perdoará, meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Será impossível, meu povo, que vocês não estão vendo essas coisas? Sai dos ídolos, sai dos falsos pastores, sai das falsas igrejas. Porque vocês querem ser salvos, não querem? Então, uma terça parte de ti morrerá de peste. Essa coisa acontecendo, eu estou falando que nos dias de hoje é a mesma coisa. Mas essa profecia aqui é para esse povo israelita. Mas se você também não faz a mesma coisa, acontecerá com você, né? Deus não vai ter piedade. Não terei piedade e nem perdoará, tá? Uma terça parte de ti morrerá de peste e se consumirá de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada, né? Porque os inimigos vão destruir ao redor de ti. A outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembaiarei a espada atrás dele. Quer dizer, eles vão sair fugindo e o povo atrás dele para querer matar. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que eu sou o Senhor. Tenho falado no meu zelo, quando eu cumpri neles o meu furor. Então Deus está muito indignado com esse povo, nessa época aqui, do povo israelita, do povo de Judá e todos os outros. Está muito indignado, muito injuriado, muito irado, porque nesse tempo é olho por olho e dente por dente. Por isso que Deus mata mesmo, de fome, de sede e ao fio da espada. Não tem esse negócio não.
nos dias de hoje temos essa ressalva do perdão, né? Temos essa ressalva para que nós perdoamos para ser perdoado, né? Para que façamos bem, que nos arrependa. Esse é o livramento de hoje, de vez de aqui de ser morrer olho por olho, dentro por dentro. E será objeto de opróbrio e blasfêmia, instrução e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízo com ira, e com furor, e com terríveis castigos. Eu, o Senhor, falei. Está dizendo Ezequiel para Ezequiel falar para esse povo. É as palavras de Deus. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, que servirão para destruição, as quais eu mandarei para vos destruir. Deus vai mandar fome contra esse povo. Então aumentarei a fome sobre vós e vos quebrarei o sustento do pão. Eles vão morrer de fome, vão morrer de fome. E enviarei sobre vós a fome e as feras que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Falei para o Ezequiel falar para esse povo. Vou dar uma paradinha por aqui, que Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado da leitura que eu fiz para vocês nesse livro de Ezequiel, a respeito desse povo israelita, desse povo rebeldíssimo que não quer saber de Deus, né? Que Deus abençoe a todos, muita saúde, muita paz. Procure a igreja verdadeira, saia do meio dessa igreja falsa, não se engane com palavras doces de seus falsos pastores, não se engane, porque vocês vão sofrer a consequência. Isso, se você estiver ouvindo eu falar isso, você já ouviu a verdade, tá? Já ouviu a verdade. Presta atenção que eu li no versículo anterior que Deus mandou avisar por Ezequiel a esse povo: o justo que anda fazendo iniquidade, pare de fazer. Então vocês que estão escutando mentira, pare de escutar mentira dos falsos pastores, para que vocês não se percam, né? Essa é a razão. Então voltarei com o próximo vídeo em Ezequiel capítulo 6, que vai falar a respeito de outra profecia. É profecia contra os montes de Israel, né? Esse é o capítulo 6 de Ezequiel, profecia contra os montes de Israel. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, mostre a seus amigos, a seus parentes essas leituras, né? Para que eles aprendam, né? E tenho dito,